O terceiro comportamento é estabelecer metas e prioridades claras. Então, metas e prioridades claras, né? Eu sempre falo. Eu não acredito no quê? Em sorte. Eu acredito no quê? Meta, plano de ação e execução. É interessante, né? Eu comecei a fazer treinamento de desenvolvimento quando eu tinha 17 anos. Era auxiliar, era auxiliar de almoxarifado, office boy. E aí a gente sempre ouviu falar em meta. Então eu hoje com 46, 30 anos depois, né? Quando eu falo em metas, eu me surpreendo que tem empresários que nunca estabeleceram uma meta. Nem sabe o que é. Hoje eu já não me surpreendo mais quando a gente vê o dia a dia, por estar tão perto, falando com tanto dono de empresa, a gente vê que realmente a realidade é bem diferente do que as pessoas a gente vive. Então, você precisa ter clareza, metas e prioridades claras. E o lance da prioridade é interessante, porque o empreendedor é assim, o empreendedor ele é muito louco, cada hora ele tem uma ideia. E o fato de ele ter uma ideia... Diga, né, Marcelo? Né? E o fato de cada hora ter uma ideia, ele nunca tem prioridade. Ele tem uma ideia aqui hoje, ele fala, pessoal, tive uma ideia, vamos fazer isso. Aí, aquele negócio nem começou ainda, nem deu tração. No dia seguinte, ele fala, tive uma ideia, vamos fazer aquilo. E aí, no outro dia, ele tem uma ideia e teve uma ideia. E aí, as coisas, tem um monte de iniciativa, poucas acabativas e poucos resultados. Prioridade, né? Eu sempre falo que prioridade é singular, né? Uhum. Então, a gente fala, tem prioridades, né? Prioridade é singular, não é plural. E prioridade está muito ligado a você ter foco e saber dizer não para as trocentas oportunidades ou ideias maravilhosas que a gente como dono de empresa, tem todos os dias. Então, clareza é fundamental, é o nome do jogo. Onde a gente quer chegar esse ano, quanto a gente quer faturar, quantos clientes a gente quer atender, quais são os produtos, qual que é o nosso foco em termos de organização para a nossa organização crescer. Exatamente. E falando nesse ponto de dizer não, esses dias a gente estava fazendo uma masterclass ao vivo e um homem, um empresário, não sei qual é a função dele, acho que ainda não, mas ele falou, Marcela, por que você não faz um produto para quem está começando? E você deu a resposta para ele justamente, olha, esse não é o meu foco. O meu público-alvo, o meu cliente ideal hoje é o dono de empresa que tem no mínimo 5 funcionários. Ele já tem uma empresa, já está rodando e normalmente ele está no meio do caos e quer sair do caos. Então, por que a gente vai abraçar alguém que não está dentro do nosso foco? Quem sabe um dia a gente faça um produto focado. Só que... mas assim, todo dia a gente produz conteúdo para o cara que não tem empresa. A gente produz conteúdo para o cara que tem empresa, mas esse conteúdo serve para quem não tem, para quem está começando. A gente não produz conteúdo como abrir sua empresa, como começar do zero. Não, a gente não produz esse conteúdo. Exato. Mas a gente produz conteúdo do dia a dia do campo de batalha, que o cara pode vir e falar, opa, isso quando eu tiver minha empresa vai me servir. Então a gente já está atendendo ele. E já começa do jeito certo, na verdade. Ele vai entendendo, bom, se isso é errado, se isso é uma armadilha, então eu não vou cometer isso. Então na hora de contratar, ele ouve o podcast 3 e contrata certo, e assim por diante. Legal, e contratar é super importante, né? É verdade. O livro também dá boas dicas de contratação. Recomendo. Nossa, e as dicas de feedback? Impressionante. A de feedback, tem um exemplo lá de feedback que eu acho assim, caramba, a gente mudou até nosso processo de avaliação, não é nem de avaliação, de desempenho por conta disso do livro. E é muito legal a carta do final, né? Que ele escreve a carta. Eu gostei muito de ler esse livro, principalmente porque a gente está nesse momento de contratação. Então, aquela parte ali que ele fala de contratação agregou muito para mim, sabe? Eu acho que vai melhorar o nosso processo. A Camila, ela tá fazendo quase uma carta de vendas aqui para o pessoal ler o vídeo, livro, né? O livro. E ele tem aquele negócio do insista no realismo. Tem uma parte lá que aí estão organizando a estratégia e tem uma empresa que fala, a gente quer liderar o mercado num tal país da Europa lá, né? Não me lembro qual era o país, se era a Alemanha. E aí... não me lembro não sei se era na Europa, mas era alguém, tipo, ele liderava na América Latina e aí queriam transferir ele para algum país na Europa, só que daí o mercado era diferente. Diferente, né? E eles queriam liderar o mercado. Aí chegou e falou, bom, a gente quer liderar o mercado em 2 anos, né? Ser líder de mercado 2 anos. E aí o cara foi e fez uma pergunta. Legal, quem que é o líder hoje? É uma empresa tal. Tá, quantos vendedores essa empresa tem? Aí a empresa tinha, não lembro o número, mas tinha 50 vendedores. Né? E quantos vendedores a gente tem? 2. Tá, então vocês estão querendo dizer que vocês vão chegar no mercado. Tem um líder de mercado estabelecido que tem 50 vendedores, eu não lembro o número, tá? 50 vendedores ou 200 vendedores, não importa. E vocês com 2 ou com 10, né? A diferença era gritante. Vocês estão querendo dizer em 2 anos vocês vão ser líder de mercado. Então, insista no realismo, né? Forte. Né? O otimismo exagerado, né?
O quarto Inclusive, comportamento. a meta clara tem que estar insistindo no realismo também, porque... vou ser líder de mercado em 2 anos. É uma meta. Ela tem, né? tem o A de atingível, né? E aí, o realismo, né? Eu tenho o que precisa para fazer isso?